capítulo 14. Jeremias, capítulo 14. Versículo 14. Jeremias 14, 14. Jeremias 14, 14. Vamos ler? 14, 14. Diz assim, ó. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras, e em meu nome nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que ele vos profetiza. Hoje, não dizer que tem, sempre vai ter, mas naquela época tinha muito mais falso profeta. Por que tinha muito falso profeta? Porque Deus hoje fala conosco não só através da boca de um pastor. Você pega a sua Bíblia, Deus já está falando. Naquelas épocas, Deus não falava amplamente, não existia um pergaminho, não existia a Bíblia naquela época. Então Deus falava somente com os profetas, com aqueles que ele queria falar. E Deus falava a verdade que os profetas passaram. Só que muitos se achavam profetas e falavam mentira. Enganavam o povo, arrancavam as coisas do povo com mentiras. E Deus não falava com qualquer um. Ele falava somente com aqueles escolhidos. Este livro que nós estamos lendo, qual é o livro? Jeremias. Então, qual é o nome do profeta aqui? Jeremias. Então, nessa época, Deus falava com Jeremias. Não existia um outro profeta. Você pode ler Jeremias, que não existia um outro profeta a mais. Deus falou naquela época só com Jeremias. Então, em visão, em revelação, em sonho, Deus falava com Jeremias, Jeremias passava o que Deus falava. Então Jeremias falava o que Deus queria que falasse e nada mais. Por isso que ele falou no versículo 14 que tem muitos que estão falando mentira. Eu não enviei. E se o que se fala não se concretiza, não foi Deus que falou. Foi o próprio homem do seu próprio íntimo. Vamos continuar, meus amados. Vamos aqui para você está em Jeremias, vai para o capítulo 23. 23. Jeremias 23. Você vai para o versículo 29. Jeremias 23, versos 29 até o 32. Versículo 29. Jeremias 23. Capítulo 23, né? Capítulo 23. Diz assim, versículo 29. Capítulo 23. Vamos ler, versos 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam suas próprias palavras e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra o que os profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras, leviandade,
faz errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Irmãos, segundo a palavra de Deus, Deus é contra. Deus é contra certo tipo de atitudes em que o homem passa aquilo que Deus não passou. Naquela época existia mais falso profeta do que o profeta verdadeiro, porque Deus não falava. Como a gente entende assim? Você, quando você quer adorar a Deus, você quer louvar a Deus, o que nós temos que fazer primeiro? Esvaziar o que está dentro? De repente, brigou com o marido, de repente discutiu com o vizinho. Vamos supor, alguém discutiu com o vizinho, chega à casa de Deus com o coração cheio de raiva. Será que Deus vai receber esse louvor? Isso. Então, é notório que cada um de nós, que para a gente louvar a Deus, para a gente adorar a Deus, nosso coração tem que estar limpo, porque Deus recebe o teu louvor. Agora, a pessoa vem de qualquer jeito, louva, adora a Deus de qualquer jeito. Uma pessoa chega lá, adora, achando que Deus vai receber, não vai receber, nem passa daqui, ó, do tempo. Esses falsos, mentirosos profetas, Deus é contra. Essas pessoas vão pagar um preço muito alto, porque eles estão usando o nome de Deus, em vão, usando o nome do Senhor para se beneficiar, para passar coisas inexistentes. E muitas pessoas acreditam. E muitas pessoas tanto acreditam que ficam aberradas dentro de casa, com medo que tal coisa vai acontecer. Nós acreditamos nas visões, nas revelações, mas nos acreditamos ainda mais na palavra de Deus. Diga agora, Deus. Glória a Deus. Provérbios agora, vai para o livro de Provérbios 19. Depois nós vamos para o livro de Mateus, Provérbios 19. Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 5. Versos 5. 19, 5. Diz assim, ó. A falsa testemunha não fica impune. E os que proferem mentira não vai escapar. Quem está falando aqui é homem? Agora, quando o Senhor diz, os que proferem mentira não escapa, ele está falando só para os profetas? Está falando para todo mundo. Porque a mentira, ela é abominável para o Senhor. Por quê? Porque Deus é o pai da... Quem é o pai da mentira? Então, no dia 1º de abril, nós sabemos que era mentira. Hoje conhecemos a verdade. Nós, sejamos sinceros, quem já contou uma mentirinha no 1º de abril? Eu já, antes de me converter. Eu já contava uma mentirinha. O chileno, eu acho que já contei. Não, o chileno não. É, dá conta? Brincadeira. Então, nós já contamos uma mentirinha, né? No dia 1º de abril, inventamos alguma coisa. Então, agora que nós conhecemos a verdade, e hoje nós entendemos que isso não é aceitável ao Senhor, então nós entendemos pela palavra que aqueles que proferem mentira não vai escapar da mão de quem? Então, dos lábios tem que sair a Verdade. somente a Verdade.
Por mais que doa, por mais que aquilo vai custar o próprio emprego, mas tem que contar a verdade. Hoje, o que é que impera no mundo? A verdade ou a mentira? Muitas pessoas se beneficiam a troco de... Muitas pessoas tiram habilitação a troco de engano. Paga a autoescola, fácil, né? Paga a autoescola, paga o instrutor lá, já tira habilitação depois de 2 meses. Eu não vou perguntar quem que fez isso, tá? Não vou perguntar. O que é time aí? Deixa pra lá. Não vou perguntar. Mas, olha só. Uma mentirinha que é tão fácil, tão rápido, né? Por exemplo, alguém vai lá na sua casa. Aí você... Ô Adriano, só um segundo, já volto. É uma verdade o que ele falou? Não, é mentira. Dá tempo de ir lá com 1 segundo e voltar? Não, mentirinha, mas não é uma mentira que dói. Mas é uma mentira. Ligaram para alguém. Filha, você tá onde? Tô chegando, mamãe. Tá lá no CCA, como é que tá chegando? Uma mentirazinha, né? Não dói, mas é uma... Né? Não é uma mentira assim, mas infelizmente não deixa de ser uma mentira. Então, os que proferem mentira, como esses profetas, esses pastores, não vão escapar da mão. Diga glória a Deus. Vamos sair agora do Antigo Testamento, agora vamos para o Novo Testamento, livro de Mateus agora. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7. Versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Vamos ler os versos 15 e o 21. Esse texto aí do capítulo 7, livro de Mateus 7. Versículo 15. Versos 15 e 21. Vamos ler o 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Versículo 21. Versos 21. Nem tudo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está só tem. Nem tudo que diz Senhor é Senhor. Ou seja, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará nos céus. Nem todo, é uma triste realidade dizer isso, mas nem todos, infelizmente, se não mudar, nem todos os evangélicos vão herdar o reino de Deus. É uma triste realidade. Nem todos os pastores também vão se salvar. Como a Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino. Então, a palavra de Deus é bem clara. Muitos vão ficar para trás, infelizmente. É uma triste realidade, mas muitos vão ficar para trás. O profeta Pedro disse assim, que o juízo vai começar primeiro por onde? Por onde? Pela casa, que somos nós. Primeiro juízo lavrado pelos que já conhecem a palavra, a verdade. E depois os que não conhecem, que não obedeceram o Evangelho. Então, para quem conhece, sabe que mentir é pecado, e se mente, sabendo que mentir é pecado, já não tem mais desculpa. Esse aí vai ser julgado pelas suas atitudes, vai ser julgado pelo seu gesto. Então, como o Senhor diz aqui, ó, acautelai-vos dos falsos profetas. Por dentro são o quê? Lobo, por fora são, se apresentam como ovelha, mas por dentro são lobos. Então, quando o Senhor diz que nós temos que ter cautela, que nós temos que ter cuidado,
com certos tipos de palavras. A revelação verdadeira que nós vamos ver agora é a palavra de Deus. Mas antes, vamos lá em Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Primeiro. Depois nós vamos para o segundo. Vamos aqui, já estamos terminando. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeiro Timóteo 6, versículo 3. Versículo 3 até o versículo 5. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Até o verso 5. Vamos ler o verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por meio cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Vamos ler o versículo 6 aqui, só mais o 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha só, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui para Timóteo, ele dizia assim: Timóteo, como se fosse um dia de hoje, Timóteo, eu vou te mandar para uma comunidade, vou te mandar para um local que a palavra de Deus não é pregada. Só que para onde tu vais, vai aparecer muitos aproveitadores que vão querer se agregar no teu ministério, que vão querer se agregar na sinagoga, ou seja, no templo, e vão querer fazer parte também do banquete. Então, com esses, tu tem que ter cuidado. Se aqueles que não professam a palavra, ele falou, que não está de acordo com a palavra de Deus e que fazem as coisas ao contrário do que diz a palavra de Deus, não dê ouvido para isso. De muitas e muitas cartas, o apóstolo Paulo escrevia para Timóteo, para justamente alertar ele com esse tipo de pessoa, porque Timóteo era muito novo no Evangelho. Então ele estava aprendendo, mas foi na vontade mesmo de pregar a palavra de Deus, que ele foi levar o Evangelho. Portanto, ele estava só. Foi conhecendo muitas pessoas erradas. E por um momento, se ele não vigiasse, o ministério dele, por um momento, quase caiu. Porque na segunda carta, Paulo disse para ele, cuidado com essas viúvas novas, que essas mulheres que perderam o marido, que andam pervertidas. Realmente, apareciam muitas meninas, mulheres viúvas, novas, para ficar com Timóteo, para casar com Timóteo, mas eram mulheres pervertidas. Ele não queria se envolver. E Paulo mandava essas cartas para ele não se envolver, porque essas mulheres eram muito erradas na sua vida. Então, ele passou por uma luta muito grande de falsos profetas querer agregar com o ministério dele. Por um momento, quase que o ministério dele cai. Porque por um momento, quase que Timóteo cai nas conversas das mulheres lá. Porque onde ele foi, tinha muitas mulheres novas que eram viúvas e outras mulheres idosas que eram viúvas. Mas o ministério dele se manteve, ele orava muito, jejuava muito para se esquivar dessas pessoas. Porque no mundo, olha só, no mundo tem mais pessoas para te dar mau conselho do que bom conselho. Diga agora. No mundo tem mais gente para jogar pedra em você do que para te colher, para dar uma palavra de incentivo. Quando a gente está passando por uma situação difícil, até financeira, é aí que a gente vê quem são os nossos amigos. Quando a gente tem, amigos tem muito, quando a gente está bem sucessivamente, muitos amigos aparecem demais, até a família. Mas quando a gente cai numa situação
desempregado, perdeu o emprego, está endividado, quase não tem o que comer. Cadê os amigos? Muitos eram falsos. Muitos não eram amigos. Tem muito na terra. Muitos, ó. É só assim. Imagine só. Que não sei se isso é possível, mas eu acredito que Deus nem dê isso para nós no momento. Que a gente fique milionário. Porque a Bíblia diz que dificilmente o rico... Imagine uma pessoa que tem muito dinheiro. Muita gente vai atrás. Mas por que vai atrás? É pela amizade? Interesse. Dinheiro. Então, quando a pessoa volta a estar no seu estado difícil, é aí que vai entender quem são os verdadeiros amigos. Amigos aqueles que não abandonam. Amém, meus amados? Vamos agora para o 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver a verdadeira revelação agora. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. 16 e 17. Vamos ler mais 2 livros de termino. Capítulo 3, versículo 16. E o 17 que diz: toda a escritura é inspirada por quem? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a palavra ela é inspirada por Deus. Não é pelo homem, é por Deus. A palavra tem que vir de Deus. Não é uma Bíblia que se cria e que se lê uma Bíblia que não é a Bíblia Sagrada. Porque, olha, meus irmãos, muitos já estão criando sua própria Bíblia, se você não está a par da situação. Tem muitas religiões que elas já inventaram sua própria Bíblia. Tem Bíblia aí de ministério que tem foto do presidente do ministério dentro da Bíblia. A Bíblia que você tem, ela tem imagem? Tem somente a... Então, o homem já está criando sua própria Bíblia, com o selo da igreja, com o selo tal, colocando-se dentro daquela Bíblia como uma imagem. E muitas palavras, olha só, muitas palavras elas estão sendo adulteradas da Bíblia. A sua Bíblia tem que ter imagem? Não. A sua Bíblia não pode ter imagem. Ah, pastor, mas eu ganhei uma Bíblia de presente do meu irmão, tarará, tarará. Mas é bom que você use uma Bíblia que não tenha imagem, porque naquela imagem está dizendo que o fulano de tal, que foi o salvador daquela situação. Nós sabemos quem foi que salvou a humanidade. Não foi o Pedro, não? Não, igreja? Não foi o João? Não foi a Aparecida? Não. Quem foi? Jesus que veio à terra, que morreu por nós. Jesus é que é o nosso Salvador. Então, nós acreditamos, em primeiro lugar, o que está escrito na Bíblia. Em primeiro lugar. É mais perfeito acreditar na Bíblia do que numa visão ou revelação de um homem. Acredite em primeiro lugar na Bíblia. Vamos continuar? Então vamos lá, vamos sair de Timóteo. Vamos para o livro de Salmos agora. Salmos 33. Salmos 33. Vamos ler Salmos 33. E depois Provérbios 30. Se você quiser abrir nos dois livros, é porque tem Bíblia, né? Quem tem celular, só dá no meu. Salmos 33. Então vamos ler aqui, devagarinho. 33 Salmos.
versículo 4. 33, versículo 4. Diz assim, ó. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder fiel. Porque a palavra do Senhor é reta. Se diz que a palavra do Senhor é reta, ela é verdadeira. E todo proceder, ou seja, tudo que se ensina, tudo que está escrito é fiel, é verdadeiro. A palavra de Deus, ela é reta, ela não tem curva, não tem um sei lá, ou presuma-se, ou não sei. Não, a palavra de Deus é reta, ela não tem curva. E tudo que está constado aqui é porque já aconteceu, ou seja, é fiel e verdadeiro. Salmo 119, para a gente terminar, versículo 11. 119, versículo 11. Vamos terminar aqui, Salmo 119, versículo 11. Versos 11, 119, versículo 11. Vamos ler? Guardo no coração as tuas para não pecar. Quem guarda no coração a palavra de Deus? Será que essa pessoa que guarda a palavra de Deus, ela vai pecar ainda contra Deus? Não, por quê? Porque as palavras de Deus, elas são verdadeiras e fiel e reta. Então, se Deus nos ensina que tem que ser assim, é porque tem que ser assim. Então, verdadeira visão, verdadeira palavra, verdadeiro que se consta é a palavra. Acreditamos em primeiro lugar o que? Na palavra de Deus. É claro que tem homens que são usados por Deus, tem, e muitos, só que tem certas coisas que quando você está sendo instruído pela palavra, quando você, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Se alguém revelou para você, dizendo que o mundo, Deus me revelou, um exemplo, Deus está me revelando que da forma de Noé, que acabou o mundo, Deus me revelou hoje em sonho que vai acabar com a terra em dilúvio. Você tem um entendimento bíblico que Deus não vai acabar a terra em? Você iria acreditar numa profecia dessa? Não. Mas por que você não acredita? Porque você está sendo bem instruído pela palavra. Então ninguém te engana nisso. Diga glória a Deus. Quando a gente medita, lê, quando a gente lê, cada dia que a gente lê, mais sabedoria a gente obtém. E se alguém quiser te enganar o que não está escrito, não foi Deus que falou. Diga glória a Deus. Para alguém te enganar só se você estiver mesmo numa situação mesmo que está acreditando em tudo, que está matando o cachorro a grito. Mas pela palavra de Deus ninguém te engana, porque o que você tem de entendimento que está escrito, e se alguém falar o que não está escrito, não foi Deus que falou, foi o homem da sua própria vontade. Olha para cá, eu quero te ensinar um truque. Vem cá, olha para cá. Eu falo muito na igreja isso, lá na outra igreja do Jardim. Presta atenção para você. Cuidado, os que estão indo para o culto sabem disso. Cuidado quando você vai para uma igreja que você está com o Bluetooth ligado. Cuidado, tá? Tem muitos falsos profetas que te pegam pelo Bluetooth. Como, pastor? Muito fácil. Ele pega, liga o Bluetooth dele e parei aqui. Aí vai aparecer Paulo, vai aparecer Adriano, vai aparecer Shirley. Aí ele chega com a revelação. Deus está me falando aqui que tem 3 homens aqui. Shirley, Paulo e Adriano. Deus está falando forte, minha mãe. Começa a falar em língua, não sei o que, tá. Mas por que ele sabe que está o Shirley, que está o Paulo, que está o Adriano? Por quê? Porque o Bluetooth está ligado. Aí pelo Bluetooth aqui ele pegou os 3.
Uma igreja que tem 100 pessoas, como que o senhor não sabe meu nome aqui? Ele sabe que tem, mas não sabe quem é que está. Mas ele sabe que tem, porque ele pegou pelo... Então cuidado quando você vai nesses lugares aí que você liga o seu Bluetooth. Você pode ser um alvo, tá? Um alvo de falsa revelação. Aí começa a falar que tu tem isso, que tem aquilo, que tu tem aquilo, aquilo outro. Aí começa a dar o golpe. Isso é falso profeta. Isso não é verdadeiro. Vamos aplaudir Jesus? Vamos fazer a oração final. Vamos ficar de pé de novo, irmão. Teve gente que levantou com dor aqui. Isso. Vamos levantar nossas mãos, meus queridos irmãos. Em nome de Jesus. Isso, levanta suas mãos para o céu. Vamos entregar nossa vida para Deus. Entrega a tua vida para Deus. Agradece a Deus também. Por mais este dia, pela palavra, pelo ensino. Agradeça a Deus pela vitória que eu te dei esta noite. As bênçãos que foi derramado sobre a tua vida, teu casamento, tua família. Agradece, meu irmão. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom de cada dia. Agradecemos pela nossa respiração, o ar, o sopro de vida, pela saúde e proteção que o Senhor tem nos guardado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela manhã e tarde, por esta noite, pelas refeições que o Senhor colocou em nossas mesas. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela proteção que o Senhor nos dá todos os dias. Que o Senhor, o teu Deus, te abençoe e te guarde. Que sobre ti levanta o rosto, te dê a paz no teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, entre todos os nossos familiares e também entre nossos parentes. Senhor, nos guarde esta noite, nos dando uma noite de paz, Senhor, com sono protetor e reparador, tendo anjos já nos nossos lares para nos proteger e guardar nesta noite, onde nenhum mal sucederá, Senhor. Não chegará nada de mal na nossa casa.